Olá, começa agora o Intercampus. Eu sou Ana Flávia Pereira e apresentamos hoje programa especial sobre a Amazônia. A nossa programação você pode acompanhar pela frequência 870M, no site radio.ufg.br ou ainda pelo aplicativo Minha UFG. Ouça o Intercampus também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. Acompanhando os problemas vivenciados aí pela floresta amazônica, o Intercampus ouviu 2 especialistas sobre o assunto. O professor Paulo de Marco Júnior, do Departamento de Ecologia do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás, conversou com a gente sobre a importância da grande biodiversidade encontrada na região e sobre os prejuízos que a redução de investimentos e pesquisas na região amazônica pode causar ao futuro do país. Já a bióloga Caroline Nóbrega, doutora em Ecologia e Evolução pelo UFG, falou sobre a perda de biodiversidade em razão das queimadas na Amazônia. Ela também contou sobre o trabalho que desenvolve junto à ONG Aliança da Terra, que atua no combate a incêndios florestais. Vamos acompanhar essas 2 entrevistas neste Intercampus especial desta segunda-feira, 28 de outubro. A floresta amazônica possui uma das mais ricas biodiversidades do mundo. Isso significa que nessa floresta reside uma grande variedade de seres vivos, vegetais e animais. A jornalista Isaura Carrijo conversou com o professor Paulo de Marco Júnior. Ele é vinculado ao Departamento de Ecologia do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás, a UFG. Ele falou sobre a importância da biodiversidade na Amazônia para o planeta. O professor enfatizou que a redução de investimentos e pesquisas na região causa grandes prejuízos ao futuro do país. Vamos acompanhar a entrevista. A floresta tropical amazônica, que cobre boa parte do noroeste do Brasil e se estende até a Colômbia, Peru e outros países da América do Sul, é a maior floresta tropical do mundo. Famosa pela sua biodiversidade, a Amazônia constitui a maior coleção de plantas vivas e espécies animais de todo o planeta. Para falar sobre essa grande biodiversidade, sobre a importância da Amazônia para o equilíbrio do meio ambiente, nós conversamos agora por telefone com o professor Paulo de Marco Júnior, ele que é vinculado ao Departamento de Ecologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFG. Olá, professor, bom dia, obrigada por atender nosso convite. Eu agradeço muito a oportunidade, é um prazer falar sobre a Amazônia e sobre a sua preservação. Professor Paulo, muito se fala, da importância da biodiversidade da Amazônia. Eu queria que você explicasse para a gente o que determina essa riqueza de espécies. Isso é comum em outros lugares do mundo? As florestas tropicais costumam ser os locais do planeta mais ricos em biodiversidade. Realmente, nós temos uma estimativa de ter mais de 40 mil espécies de plantas que tem na Amazônia, das quais 30 mil são provavelmente endêmicas, ou seja, elas só ocorrem na Amazônia. A história da Amazônia é uma das pistas para explicar por que a sua biodiversidade é tão grande. Com uma alta estabilidade climática e poucos impactos, isso favorece o desenvolvimento, a evolução de espécies, de mais espécies, que dividem esse ambiente de formas cada vez mais finas e por isso nós temos tantas espécies. Parte disso tem a ver com a própria estrutura espacial dessa floresta. Por exemplo, os rios acabam se transformando em barreiras que favorecem o desenvolvimento de espécies diferentes em cada uma das suas margens. Isso é muito facilmente observado em espécies de mamíferos, em especial macacos, mas também são observados em vários sistemas. Além disso, na Amazônia é muito comum o que nós chamamos de microendemismo. Por exemplo, espécies de peixe que só acontecem numa pequena bacia isolada no sistema. Então, parcialmente, a gente pode dizer que a história da Amazônia, com a sua estabilidade climática e a sua estabilidade histórica, ou seja, mantendo essa vegetação como está há muito tempo, é uma das pistas para explicar por que ela é um dos sistemas mais ricos em biodiversidade do planeta. Lembrando que a Amazônia coloca o Brasil numa situação muito particular. 35% da floresta do mundo inteiro está no Brasil. E a Amazônia se destaca como talvez a mais importante para esse planeta. Agora, é por isso também que a Amazônia desperta tanto interesse, de estudiosos, pesquisadores no mundo inteiro. Ainda há muito que ser descoberto nessa região, professor? Então, hoje eu sou coordenador da lista de espécies ameaçadas do Brasil de um tipo de organismo, de inseto, que são as libélulas. Eu tenho acompanhado e estudado a busca para se conhecer melhor a biodiversidade nos últimos 25 anos. Uma das coisas que eu posso
observado nos estudos que a gente fez é que, por exemplo, nós só estudamos cerca de 20% da área inteira do Brasil, onde estão as espécies e onde podem existir espécies novas. Grandes áreas da Amazônia nunca foram realmente inventariadas da diversidade. E como eu falei anteriormente, é possível ter distribuições de espécies que estão isoladas em pequenas bacias hidrográficas dentro do sistema ou em pequenas áreas nesse sistema. Por isso, muitas dessas áreas, ao não terem sido visitadas, podem representar locais onde ainda existem espécies que ainda não foram coletadas. Nós temos uma estimativa, por exemplo, que temos 950 espécies de libélula no Brasil, e um estudo que a gente fez recente, imagino que talvez tenha ainda 10 a 20% de espécies a serem conhecidas pela ciência, e a maior parte delas em áreas remotas da floresta amazônica. Agora, a diminuição de recursos, né, investimentos, projetos, né, que estudam essa região da Amazônia, compromete, professor, o futuro desses estudos? Ela compromete o futuro do país, compromete mais do que o futuro desses estudos. Os estudos científicos são uma forma, um atalho para que o país se encontre com sucesso com seu próprio futuro. Uma das coisas que chama muita atenção quando nós pensamos na Amazônia, em primeiro ponto, é que esse desconhecimento sobre a própria biodiversidade, ele tem vários níveis. O primeiro é que nós não sabemos quais espécies são. Significa que muitas das bolsas que são cortadas estão retirando a nossa possibilidade de formar futuros taxonomistas que vão conhecer mais sobre plantas e animais desse sistema. Mas um segundo nível é que nós não sabemos o papel que essas espécies têm nos ecossistemas. E esse ponto é fundamental para o futuro do Brasil em termos econômicos, inclusive. Cada vez mais nós observamos como polinização e outros tipos de serviços que as florestas dão afetam diretamente a nossa economia. A biodiversidade é um fator fundamental do desenvolvimento econômico da Amazônia, seja por causa do uso das árvores, seja por causa do papel que peixes têm na economia do local, mas também para a existência de produtos que podem se tornar fundamentais para o futuro econômico do Brasil. O açaí, uma grande quantidade de palmeiras, outros tipos de produtos médicos que nós sequer tivemos a oportunidade de estudar. O corte de bolsas e o corte de investimentos é como se você tivesse apagado a luz da lanterna que ilumina o nosso futuro. Nós perdemos a oportunidade de ver coisas que podem melhorar nossas decisões sobre como e quais são os rumos da nossa economia. Mas tem um ponto fundamental muito bem desenvolvido pelos pesquisadores do INPE, que demonstraram que as chuvas que acontecem no sul do Brasil são decorrentes da própria floresta amazônica. Esse é um exemplo de um estudo científico que ainda precisa ser avançado. Nós precisamos de entender várias dessas coisas e que são totalmente paralisados quando você faz cortes nessa escala absurda, extrema, sobre a produção de conhecimento no Brasil. Professor, apesar de existir, né, um esforço no sentido de se preservar essa riqueza, né, a gente não pode negar que a agropecuária, por exemplo, o desmatamento tem causado prejuízos, né, à região da Amazônia. Que risco que nós corremos caso essa situação avance ainda mais? Tem ocorrido uma mudança, né, no cenário aí, visualmente falando, né? Parece que a Amazônia tem perdido muito, né, de sua extensão. E que impactos isso traria para o Brasil e para o mundo? A primeira coisa é entender que o processo, como a ocupação é feita na Amazônia, na maior parte das vezes de forma ilegal, ele inicia pelo processo de desmatamento como forma de tentar ter a posse da terra. Então, quando se faz queimadas na Amazônia, desmatamento muitas das vezes é uma tentativa de tomar posse de algo até de uma forma inadequada. Os próximos passos são o avanço do gado, mas aí vem um primeiro ponto importante sobre como é que esse sistema todo funciona. 50% das áreas que são ocupadas inicialmente da agricultura dessa forma legal são abandonadas e não se tornam áreas produtivas. Então, não é simplesmente que nós estamos destruindo o sistema. Nós não estamos usando ele de uma forma adequada. Nós estamos abandonando sem de forma efetiva. O risco que tem, uma coisa importante para chamar a atenção é que, como eu falei, a própria agricultura do Sudeste depende da chuva da Amazônia. Perder a Amazônia afeta o clima em escala mundial, mas afeta o clima em escala local, que afeta a nossa economia. Isso é tão interessante que, se você for observar, muitos dos grupos que tentam avançar de forma mais produtiva no agronegócio hoje, já entende que para vender produtos de qualidade no exterior, é preciso fazer isso de uma forma sustentável, com técnicas que permitem o uso do sistema de forma efetiva, sem destruição.
Isso significa também um componente de pesquisa científica, porque é preciso desenvolver as estratégias, as formas, e isso também é desenvolvimento científico. Os riscos são enormes, é difícil ter tanto otimismo agora, porque a situação é particularmente muito difícil, mas também existem muitas iniciativas que, nesse momento, desenvolvidas na Amazônia, por exemplo, estratégias de uso da floresta, reduzindo o impacto no corte das árvores, é possível desenvolver de forma sustentável. Mas para isso é preciso ter conhecimento, é preciso ter vontade política e é fundamental que se entenda que não se pode buscar um grande ganho econômico imediato, porque ele levaria a uma perda absurda no futuro. É possível que, com o avanço desse desmatamento, dessas queimadas, a Amazônia se transforme numa savana, professor? Bom, essa é uma discussão real, mas ela envolve mais do que só o desmatamento, mas também a interação entre a perda de hábitat do desmatamento e as mudanças climáticas que já ocorrem no sistema. As mudanças climáticas, elas não são simplesmente aquecimento, elas também significam variação. Tem áreas que vão chover mais e tem áreas que vão chover menos. Algumas áreas da Amazônia vão chover menos, favorecendo ainda mais esse tipo de estratégia, reduzindo a eficiência de algumas estratégias de uso do próprio recurso, mas levando ao desenvolvimento de savanas. É preciso de entender que existem áreas de savanas dentro da floresta amazônica, ilhas, e essas ilhas podem aumentar do sistema. Um estudo recente desenvolvido por pesquisadores do Mato Grosso tem mostrado que, com as mudanças climáticas, o cerrado está avançando sobre a Amazônia na região do Xingu. Bom, para finalizar, né, com base em tudo que a gente falou na situação atual, queimada, desmatamento, agropecuária, como é que a senhora avalia essa questão? O futuro da Amazônia te parece otimista, professor? Olha, eu sou um professor da Universidade Pública Brasileira. É meu papel criar soluções e eu não consigo criar soluções se eu me torno muito pessimista. Então, quando eu observo toda a situação desse momento, eu imagino que, talvez não muitos anos atrás, nós estávamos num momento em que o mundo inteiro olhava para nós como um líder de como fazer bem estratégias para conservação, mesmo que nós tivéssemos algumas limitações. Hoje nós estamos numa situação em que o mundo inteiro olha para nós como um vilão da conservação, porque as ações recentes têm sido as piores possíveis, como desautorizar a fiscalização, reduzir recursos que podem aumentar a preservação desse sistema. Mas a gente também observa uma série de iniciativas positivas. Por exemplo, muitos elementos do agronegócio levantam as suas vozes para defender a Amazônia, por entender que a manutenção desse sistema é importante para, inclusive, a produção econômica. Quando a gente observa algumas vezes, imagina as pessoas dizendo sobre nós precisamos ocupar a Amazônia para ter vantagens econômicas, é uma observação muito superficial, muito ingênua, quando quem entende mais da Amazônia sabe que nós podemos produzir, mas nós temos que saber fazer isso e nós temos que estudar mais e desenvolver mais. Nessa linha de coisas interessantes, você observa hoje, por exemplo, que as taxas de desmatamento hoje são as menores das terras indígenas. As terras indígenas ajudam a preservar a Amazônia. Então, você tem alguns exemplos de fenômenos sociais e de processos que ajudam a conservar a Amazônia hoje. O que nós precisamos como sociedade é tentar incentivar essas coisas que são positivas para que nós tenhamos um futuro para a Amazônia e um futuro economicamente viável para o Brasil. O que é preciso entender apenas, isso é uma questão longa, porque é uma questão cultural, é uma questão educativa, é que a sociedade brasileira tem que entender que o valor da Amazônia não é convertido em dólares em um curto espaço de tempo. É algo que representa uma sustentabilidade econômica a longos espaços de tempo. E isso nós precisamos de entender como sociedade. Tá certo, nós conversamos com o professor Paulo de Marco Júnior, vinculado ao Departamento de Ecologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFG, falou um pouco aí sobre a importância, né, da biodiversidade, da Amazônia para o equilíbrio, né, do meio ambiente para a nossa sobrevivência. Professor, obrigada pela sua participação aqui na Rádio Universitária da UFG e até uma próxima. Eu agradeço muito a oportunidade, estaremos sempre à disposição. Um abraço. Estamos apresentando Intercampus. Então, na segunda entrevista sobre a Amazônia,
nós iremos abordar os impactos que as queimadas na floresta amazônica causam localmente, em todo o Brasil e até no mundo. O alerta sobre os efeitos negativos das queimadas é feito pela bióloga Carolina Nóbrega. Ela é doutora em Ecologia e Evolução pela Universidade Federal de Goiás, a UFG. Em entrevista concedida à jornalista Isaura Carrijo, Caroline fala sobre seu trabalho na ONG Aliança da Terra, que atua no combate a incêndios florestais. A bióloga também fala sobre um artigo de sua autoria, publicado em uma revista internacional, que trata da perda de biodiversidade em razão das queimadas florestais. Vamos acompanhar essa entrevista. O aumento no número de queimadas na Amazônia desequilibra o meio ambiente e coloca em risco a existência de diversas espécies nativas. Conhecida pela biodiversidade, a Amazônia é o maior celeiro de plantas vivas e espécies animais no mundo. Para entender o impacto das queimadas na região, nós vamos conversar agora por telefone com a Caroline Nóbrega. Ela é bióloga e doutora em Ecologia e Evolução pela UFG. A Caroline também é analista de projetos da ONG Aliança da Terra e coordena a Brigada de Incêndios Florestais da Aliança. Caroline, obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Para começar, eu vou pedir para você explicar, para o nosso ouvinte, a causa do aumento no número de queimadas na região amazônica. Isso é um fenômeno natural ou isso é fruto da ação humana? Essa é uma ótima pergunta e é importante a gente pontuar que os incêndios na Amazônia, eles raramente ocorrem de forma natural. E até por isso eles se tornam tão graves para a região, porque as espécies elas não têm defesa contra essas queimadas, as espécies de plantas. Nós temos dois componentes que interferem nas queimadas que a gente tem observado na Amazônia. Nós temos um componente natural que pode afetar essas queimadas, que são épocas ou anos que naturalmente nós temos uma seca mais intensa na Amazônia, com redução das chuvas. Esse não é o caso esse ano de 2009, esse ano a gente não está tendo o efeito conhecido como El Niño, que causa naturalmente uma seca na região amazônica, aumentando as queimadas. Uhum. Então, esse aumento das queimadas agora este ano, ele precisa ser estudado com mais profundidade, com mais cuidado. Mas o que tudo indica é que essas queimadas têm sido ação majoritariamente do impacto humano, Esse impacto, ele pode vir tanto de uma ação direta, que a pessoa coloca, que são os incêndios que a gente chama de incêndios criminosos, que se colocam fogo, às vezes para poder limpar a área da floresta. Às vezes esse fogo vem de propriedades que colocam fogo para poder limpar uma passagem, uma roça, Essa é uma prática cultural antiga e que hoje, em um ambiente que está sendo tão impactado pela ação humana, esse fogo ele tem se tornado cada vez mais suscetível de se perder o controle e virar, se transformar em grandes queimadas florestais. Sim. Então, a Amazônia é uma floresta úmida e por isso, ao contrário do cerrado, que as árvores, elas possuem alguma resistência ao fogo, a Amazônia, as espécies ali, elas são muito suscetíveis ao fogo. Então, o fogo na Amazônia, numa floresta intacta, ele é muito difícil de começar, mas uma vez que ele começa, o impacto ali é muito grande, desencadeando a mortalidade de muitas espécies de animais e de plantas. Então, nós falamos, agora há pouco, que essas queimadas causam impacto na região, mas o reflexo disso não é apenas local, não é mesmo, Caroline? Não, de jeito nenhum. Esse impacto, ele é local, ele é nacional, mas ele também é mundial. E até por isso a gente consegue entender um pouco mais dessa resposta que a gente tem observado de outros países do mundo, Sim. Então, localmente, essas queimadas têm diversos reflexos. Tem reflexos na saúde humana, porque essa fumaça,
ela é tóxica e já existem estudos que mostram um aumento na incidência de problemas respiratórios em crianças e em idosos em áreas com alta incidência de queimadas. Esses reflexos também se estendem para a agricultura, por exemplo, porque essa fumaça afeta as nuvens e diminuem até mesmo as chuvas nos lugares onde a gente tem essa queimada. Então, em locais que a gente tem altas taxas de queimada, a gente tem inclusive uma redução das chuvas, o que se torna um problema ainda maior, né? Porque quando começa essa estação de seca, né, e essas altas, esses incêndios florestais, a gente torce logo para a chuva venha e reduza esses focos de incêndio. Nacionalmente também a gente tem um reflexo, né, nesse padrão de chuva, e mundialmente toda a umidade que a gente tem na Amazônia hoje também ela é alimentada pelas próprias árvores. Então é a água do solo que as árvores tiram e mandam para a atmosfera. E quando a gente impacta essa floresta, a gente está impactando todo esse padrão de chuvas que ocorre na região amazônica, mas também no mundo. Então, países vizinhos, países até distantes, dos Estados Unidos mesmo, existem os estudos que mostram que a presença da floresta pode interferir, sim, nos padrões de chuva nesses países. Agora, mesmo após grandes incêndios, como o que está acontecendo agora, né, aí na Amazônia, uma floresta é capaz de se recuperar? Isso vai depender da intensidade dessa queimada, como essas árvores foram afetadas. Uma vez que essa floresta é queimada, essas árvores são muito sensíveis. Então, nós temos árvores que estão morrendo já logo durante a queimada, mas nós vamos ter ainda indivíduos que vão continuar morrendo vários meses depois da queimada. Tem um estudo recente que aponta que essa floresta ela pode demorar 7 anos para se recuperar. E algumas vezes pode demorar até mais, porque uma vez que essa floresta ela queima, ela se torna mais vulnerável a queimadas nos próximos anos. Então, nós vamos precisar ter bastante cuidado em todas essas áreas que estão sendo afetadas para que esses incêndios não se tornem recorrentes. E aí, nesse caso, a gente pode alcançar um nível de degradação muito intensa, dificultando até mesmo a recuperação dessas áreas. Caroline, você tem, né, teve um artigo publicado recentemente numa revista internacional, né? E a questão era essa, né? Você trata sobre incêndios, né? Fala pra gente um pouco desse estudo. Nós publicamos uma revista internacional, que é a Forest Ecology Management, e ele trata do impacto dos incêndios florestais, né, de queimadas, na diversidade das espécies, mas também em outras medidas de diversidade, que é a filogenética e a funcional. São outras formas, né, da gente olhar para uma comunidade de espécies, não olhando simplesmente quais espécies estão ali, mas também a proximidade evolutiva, que tem toda uma história evolutiva. A conclusão que a gente chegou é que, dependendo da situação, nós temos um impacto nessas outras medidas de diversidade, né, filogenética e funcional, até maiores do que a diversidade das espécies puramente. E existe uma diferença também quando a gente compara indivíduos já grandes, bem estabelecidos, daqueles indivíduos ainda pequenos e que estão crescendo, né? Essas árvores que ainda estão em fase de desenvolvimento, a mortalidade é muito mais alta, mas nas árvores já estabelecidas, de muitos metros de altura, algumas características sobre a função dessas espécies, né, se elas têm rebrotamento ou não, vai interferir na sobrevivência. Então, a conclusão que a gente pode chegar é que, após essas queimadas,
Nós estamos perdendo espécies, diversidade filogenética e diversidade funcional de maneira não aleatória para as grandes árvores. E isso tem um impacto em toda a função que essa floresta desempenha para esse ecossistema. E você está vendo isso na prática, né? Porque você atua, né, numa ONG que trabalha no combate a incêndios florestais, né? Isso. Atualmente eu estou na ONG, né, Aliança da Terra. Sim. E nós temos uma brigada de incêndios florestais que há 10 anos atua na Amazônia. Uhum. Essa brigada ela foi treinada pelo Serviço Florestal Norte-Americano. Nós temos atuado em áreas públicas e áreas privadas. Hoje a gente tem uma atuação direta no Parque Indígena do Xingu, inclusive com a brigada indígena que nós formamos ali, que nós treinamos. E ali na região do Xingu, a gente também tem atuado no Parque Estadual do Araguaia. E o nosso trabalho é com prevenção às queimadas, e quando essas queimadas se iniciam, a gente atua no combate direto do fogo. Uhum. E aí, nesse momento, nossa brigada está super sobrecarregada. Nós estamos tentando atuar na maior parte das áreas que a gente consegue. E como está a situação? É grave? Pode ser revertida? Como que está? É uma situação grave, porque nós estamos tendo uma incidência muito grande, né, de queimadas. Em um ano que a gente não esperaria isso, porque esse não é um ano seco, não é um ano de El Niño. Então a gente precisa entender as origens desse aumento tão grande das queimadas e combater isso, porque senão no próximo ano nós vamos ter o mesmo problema ou até mesmo um problema ainda maior, né? Uhum. A opinião pública é muito importante para pressionar os dirigentes do país. Esse ano nós tivemos uma redução no investimento do trabalho do IBAMA, tanto para a supressão do desmatamento quanto para o combate ao fogo. Então, qualquer tipo de ação na Amazônia, ela deve passar por investimento. Então, que as chuvas cheguem logo, ajudando a controlar um pouco essas queimadas, mas que principalmente tenha interesse e esforço para atuar em controlar essa situação, que hoje está bastante grave. Nós conversamos com a Caroline Nóbrega, doutora em Ecologia e Evolução pela UFG. A Caroline também é analista de projetos da ONG Aliança da Terra e coordenadora da Brigada Aliança. Caroline, muito obrigada pela sua entrevista aqui para a rádio da UFG. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Eu que agradeço pelo convite. O Intercampus de hoje fica por aqui. Os trabalhos técnicos foram de Maurício César. Obrigada pela audiência e até amanhã.